Muito bom dia, galera do canal Dr. Wagner Pedro, gravando mais esse vídeo para o canal Wagner Pedro Explicando. E como de costume, se você não é inscrito no canal, se inscreva, aciona o sino para receber notificações de novos vídeos, coloca a opção todos os vídeos, já vai deixando o seu like, o seu joinha e no final deixe seus comentários e nos ajude a compartilhar. O vídeo de hoje é uma continuação, os maiores pregadores do século XX. Já temos no canal do século XVIII e XIX que iremos colocar o link no final deste vídeo, ok? Bora lá então? Lembrando que o século XX ele iniciou em 1º de janeiro de 1901 e terminou em 31 de dezembro de 2000. Esse é o período do século XX e vamos passar uma lista deste período. Como já foi dito no vídeo anterior, a lista ela é de cunho pessoal, sempre vai haver algum tipo de divergência, mas o critério que foi adotado foi pregadores que deixou algum tipo de legado, né, que ficou marcado nos anais da história. Então, já iniciando a nossa lista, vamos falar de William Joseph Seymour. Nasceu em Centerville, Louisiana, em 2 de maio de 1870. Então, na verdade, ele nasceu no século XIX, mas o ministério dele foi no século XX. Seus pais, Simon e Philip Simon, eram ex-escravos, né? No início da vida pertenciam às religiões ali oriundas da África, mas ele foi criado como batista. Então Seymour foi dado a sonhos e visões já na sua juventude, então ele já tinha esses dons, né? E aos 25 anos ele se mudou para Indianápolis, onde trabalhou como porteiro numa companhia ferroviária, e em seguida como recepcionista em um restaurante de classe alta da época. A esta altura ele teve varíola e ficou cego do olho esquerdo, quase morreu. Em 1900 ele se mudou para Cincinnati, onde ele se juntou a um movimento reformador da Igreja de Deus, com sede em Indiana, e nesta igreja ele tornou-se um grande teólogo, né? Ensinou muito sobre a santificação, a cura divina, sobre a ideia do milenarismo, né? E sobre o reavivamento do Espírito Santo, e culminando o arrebatamento da igreja. Em 1905 ele mudou para Houston, onde passou a frequentar a recém-formada escola bíblica Charles Fox Parham, em uma cadeira colocada no corredor por ser negro. Então ainda tinha aquela ideia de segregação racial. Foi aí que ele aprendeu as doutrinas, né, da crença da glossolalia, né, mais conhecido como dom de línguas, como prova do batismo com o Espírito Santo. Seymour mudou depois para Los Angeles, onde passou a exercer o pastorado em uma igreja que se iniciava. No entanto, não foi muito bem aceito ao começar a pregar a mensagem do reavivamento e batismo no Espírito Santo, e foi expulso de lá. Na procura por um lugar para continuar o seu trabalho, ele fundou a sua própria igreja num templo abandonado da Igreja Batista Africana em Los Angeles, localizada na Azusa Street, conhecida como Rua Azusa. E o resultado foi o reavivamento da Rua Azusa. Seymour não só derrubou a existência de barreiras raciais em favor da unidade em Cristo, mas também rejeitou barreiras a mulheres em qualquer forma de discriminação, no que diz respeito aos serviços na igreja, sem quebrar, obviamente, mandamentos bíblicos em relação às mulheres. O reavivamento liderado por William Seymour virou notícia rapidamente. Em 18 de abril de 1906, o jornal Los Angeles Times publicou uma extensa matéria sobre o movimento, denunciando como uma nova seita, onde fundamentalistas compostos em maior parte por negros e imigrantes pobres, que se diziam estar movidos pelo Espírito Santo de Deus, se manifestavam em línguas estranhas, como já dizemos, glossolalia, e também curas e milagres. Esse processo de renovação durou de 1906 a 1909 e se tornou objeto de investigação por muitos protestantes da época até os dias de hoje.
Alguns diziam que as visões de Seymour eram heréticas, outros aceitaram seus ensinamentos e retornaram às suas congregações para passá-las adiante. O movimento resultante disso daí tornou-se conhecido como o pentecostalismo, ou a volta do pentecostalismo do dia de Pentecoste, uma referência à manifestação do batismo do Espírito Santo ocorrida em Atos capítulo 2. Los Angeles foi o berço pentecostal ítalo-americano e deu origem em todo o mundo à maior parte das denominações pentecostais existentes nos dias atuais, como, por exemplo, as Assembleias de Deus fundadas no Brasil pelos suecos Gunnar Virgin e Daniel Berg, e também a Congregação Cristã do Brasil, do italiano Luigi Francesconi. Então, não poderia deixarmos de fora da lista William Seymour. Continuando a nossa lista, temos Leonard Ravenhill, nascido em 18 de junho de 1907, em Yorkshire, na Inglaterra, e faleceu em 27 de novembro de 1994. Ravenhill foi educado na Crift College, Inglaterra, aos pés do ministério de Samuel Chadwick, um grande escritor cristão. Foi um estudante de história da igreja e um perito no campo do avivamento. Suas reuniões ao longo da guerra atraiu grandes multidões na Grã-Bretanha e, como resultado, muitos convertidos devotaram-se ao ministério cristão e aos campos de missões mundiais. Então, a gente vai ver que a obra ela é continuada, né? Deus sempre está levantando homens. Em 1939, ele casou-se com uma enfermeira irlandesa chamada Martha, e o casal teve 3 filhos, Paul, David e Philip. Em 1959, Ravenhill e sua família se mudaram da Grã-Bretanha para os Estados Unidos, e nos anos 60 viajaram pelo país pregando o avivamento em reuniões evangelísticas. Entre os que foram influenciados por Ravenhill, podemos destacar o também grande pregador David Wilkerson. E também Leonardo Ravenhill foi amigo íntimo do pastor e grande escritor A.W. Tozer. Ravenhill focava em assuntos como oração e avivamento, e é mais conhecido por desafiar a igreja do seu tempo para um despertamento ao avivamento, e nós podemos destacar o seu notável livro que tem o título Por que tarda o pleno avivamento? Continuando a nossa lista, Billy Graham, não poderia faltar, né? William Franklin Billy Graham Jr., nascido em Charlotte em 7 de novembro de 1918 e falecimento em Montreat, 21 de fevereiro de 2018. Foi um grande evangelista evangélico e pastor batista norte-americano que arrastou multidões. Foi conselheiro espiritual de vários presidentes dos Estados Unidos da América e proeminente membro da Convenção Batista do Sul. Billy Graham pregou pessoalmente para mais pessoas do que qualquer outro pregador da história ao redor do mundo. De acordo com a sua equipe, a partir de 1993, estava computado mais de 2,5 milhões de pessoas que tinham dado um passo à frente em suas cruzadas para receber Jesus Cristo como seu salvador pessoal. A partir de 2008, a audiência do Graham's Lifetime, incluindo rádio e televisão, superou 2,2 bilhões de pessoas alcançadas. Continuando a nossa lista, temos Annie Vanderbilt. Annie Vanderbilt, nascido na Holanda em 11 de maio de 1928, é conhecido nos países de língua portuguesa como Irmão André e também internacionalmente conhecido como Brother Andel. O Irmão André estudou em um colégio missionário na Escócia e foi o 4º filho de uma família muito pobre, cujo pai era um ferreiro que sofria de surdez e a mãe era, por outro lado, uma doméstica, mas também uma notável cristã. Ele foi um missionário cristão famoso por passar bíblias de forma clandestina para países comunistas no auge da Guerra Fria, cujo efeito o rendeu o apelido de contrabandista de Deus, e através dessa atitude e iniciativa que ele teve, milhares de vidas foram salvas. E finalizando essa nossa lista, vamos destacar aqui Reinhard Bunke, que nasceu na década de 1940, em Königsberg, na Prússia Oriental, na Alemanha. Ele se converteu aos 9 anos de idade,
depois que sua mãe falou com ele sobre um pecado que ele tinha cometido. Arrependido, pouco tempo depois ele partiu para um trabalho missionário na África, aos 10 anos de idade, e disse que teve a experiência do batismo no Espírito Santo anos mais tarde. Bunk começou a estudar em um seminário teológico no Reino Unido, e após sua graduação ele pastoreou uma igreja local durante 7 anos, período que antecedeu as suas viagens missionárias. Ele tornou-se então um grande evangelista, conhecido principalmente por suas missões evangélicas em toda a África e por ter sido fundador e líder do Cristo para Todas as Nações, que é um ministério evangelístico internacional. Cerca de 75 milhões de pessoas se converteram através do ministério Bunking. É autor do livro Evangelismo por Fogo, onde conta suas experiências missionárias ao redor do mundo, tendo distribuído mais de 4 milhões de cópias em cerca de 50 idiomas diferentes. Então a gente finaliza essa lista destacando esses 5 homens que impactaram o meio cristão através da pregação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no século XX. Em breve sairá a lista do século XXI. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nos ajude a compartilhar. Dr. Wagner Pedro, meu forte abraço.